funcionário responsável por isso, no departamento de futebol do Náutico, interpretou que poderia haver um problema com relação a um cartão tomado pelo Eric Flores no Ceará, no Campeonato Brasileiro da Série A. Esse funcionário tentou contatos com algumas pessoas para dirimir essa dúvida. Infelizmente não veio a gente de pronto. Faço aqui só um parênteses. Quando os jogadores são contratados, você faz uma consulta na inscrição à CBF. Não é? Mas nem sempre essas consultas conseguem ser respondidas, a janela de contratação e tudo isso. Então não havia essa certeza. O problema é que esse funcionário, que já está afastado dessa função, desde já, ele não cuida mais dessa questão dentro do Náutico. Ele comunicou quando o time estava na oração, tanto a momentos de entrar em campo, nem a minutos. Eu, na mesma hora, peguei os dois regulamentos, o específico da competição, mas sobretudo o geral das competições organizadas pela CBF, que estava no assunto. Liguei para o presidente, que é advogado também, Armando estava comigo. E na mesma hora a gente comunicou ao Roberto Fernandes para segurar um pouco. A gente fez umas 3 ou 4 consultas por telefone de pessoas que a gente entendia que podiam nos esclarecer melhor o caso. As opiniões foram divergentes. Por entender, então, que haveria um risco, mesmo que ele fosse pequeno, a precaução falou mais alto. Infelizmente, isso causou, não digo um tumulto, mas obviamente gerou um momento que seja de intranquilidade e nos prejudicou. Mas essa é a verdade dos fatos, foi isso que aconteceu. Gustavo, o Eric Flores chegou aqui ainda na época do Alexandre Galo. Mesmo com a possível não concretização da consulta no início e de todo um tempo necessário, houve um tempo razoável desde a chegada dele até aqui. Perfeitamente. E tanto tempo para que agora esse funcionário tivesse essa dúvida? Essa é a pergunta que, por não ser explicada, gerou o afastamento imediato do funcionário. Ô Gustavo, o Eric chegou a assinar a súmula, já que o chefe não se assina a súmula. Não se assina. Você entrega a relação para o árbitro, mas você tem o direito de trocar antes. E até parece que houve uma dúvida com relação à questão das substituições, mas como houve antes, não havia um problema, a gente até ficou em dúvida, mas fez uma consulta e aí só poderia ter sido feita no intervalo. A arbitragem, o nosso supervisor comunicou ao treinador a questão da substituição. Gustavo, sobre a partida, a forma apática como o Náutico jogou, e o seguinte, agora eram 7 pontos de diferença para a zona de rebaixamento e agora são 6. Como vocês veem esse momento? Muito ruim, um momento difícil, uma derrota absolutamente inesperada, a circunstância piorou tudo, né? Armando também pode falar em nome da direção como um todo, mas ainda são 6 pontos. Claro que a situação apertou, a circunstância da derrota muito ruim em casa, a reação da torcida, que tem toda a razão, e a maneira com que as coisas vão ser daqui para frente, com certeza se tornaram mais difíceis, bem mais difíceis, até pelo momento psicológico, momento emocional e, enfim, o que pode advir de um resultado como esse. Bom, Gustavo, você, desde que chegou aqui, falou bastante sobre a questão da análise de governança corporativa. Talvez fosse a maneira como o Náutico deveria olhar o futebol e como você deveria trabalhar nas suas funções. Dentro de uma corporação, um funcionário mais de baixo escalão, que trabalha diretamente numa área, tem um supervisor, tem alguém que analisa por ele e que talvez devesse olhar e cobrá-lo alguma coisa para que ele se lembrasse de algum possível esquecimento. Quem era essa pessoa? E por que não se lembrou disso? Não falei o nome do funcionário, não falo o nome de quem cobra, a responsabilidade é minha. Quem dirige o departamento de futebol do Náutico sou eu. A responsabilidade é toda minha e eu não me eximo dela. Tomei as providências. Infelizmente eu não posso cuidar de todos os detalhes e não posso estar à frente de todos os detalhes. Infelizmente o erro aconteceu num momento bastante delicado, um erro que eu considero como gestor inaceitável, mas assumo a responsabilidade e por isso estou aqui explicando. E enquanto eu estiver aqui no Náutico, esse tipo de erro não vai mais acontecer. E se precisar que eu dedique mais uma das 12 horas que eu já dedico diárias ao Náutico,
eu vou dedicar para que isso não aconteça. Gustavo, o que deixa a gente por entender que parece que as cabeças pensantes do Náutico não estão na mesma sintonia. Pelo que nos é passado, o artigo 50 do regulamento diz que são competições distintas. O cartão vermelho a gente sabe que prevalece independente de qual competição esteja acontecendo e que o jogador é inscrito. Nesse caso, Eric Flores tomou um cartão amarelo pelo Ceará, Série A do Brasileiro, jogando pelo Náutico Série B, duas competições distintas. Mesmo assim, o Náutico ainda optou por deixá-lo fora da partida, o que causou, pelo que foi possível ver, um abatimento dos jogadores, uma insegurança dos jogadores em campo. Bom, primeiro, permita-me discordar, o artigo é o 55, não é o 50. Eu consultei o regulamento várias vezes, então é o 55, não é o 50. Que, diga-se de passagem, faz menção à questão dos cartões. Não fala em nenhuma letra, nenhum lugar do Regulamento Geral das Competições organizadas pela CBF, ele fala sobre trazer ou não cartões, fala em trazer suspensões. Mas isso gerou uma dúvida. Muito pior seria se o clube fosse punido. Isso é um fato. E sobre as cabeças estarem em sintonia, tanto estão em sintonia que tomaram a decisão de se precaver. Se as cabeças não tivessem em sintonia, talvez tivesse prevalecido outra opinião. A decisão foi nossa. Eu acredito que isso seja sinal das cabeças pensantes estarem em sintonia. No mesmo assunto, eu gostaria de esclarecer que nós fizemos entre 3 e 4 consultas e não sentimos firmeza. As pessoas, algumas afirmavam que poderíamos entrar e na mesma hora ficavam com dúvidas. Para evitar uma tragédia maior, que era colocar e depois rever a perda de pontos, decidimos naquele momento não arriscar. Foi por isso que tomamos essa decisão. Não houve um consenso, apesar de que consultamos algumas pessoas que mexem com futebol em Pernambuco, posso até citar o nome do José Joaquim, consultamos ele, consultamos advogados, consultamos pessoas no Rio de Janeiro ligadas à CBF, e ninguém nos deu uma certeza que poderíamos usar sem ser punidos. Por isso decidimos. Deixa eu só acrescentar aqui, esqueci. A primeira providência que eu vou tomar amanhã é tentar, embora isso não seja rotina, fazer uma consulta por escrito à CBF. A CBF não tem nenhuma obrigação de me responder, mas eu vou fazer uma rotina, até porque agora a dúvida persiste. Certo? E a gente tem que esclarecer se ele tem 2 cartões ou se ele cumpriu nessa partida. No futebol profissional,